Quem fala é o Cláudio Goldberg, da ABI, e eu estou aqui hoje para ser o moderador dessa live, essa live promovida pelo GT de Tecnologia, e a gente vai falar aí sobre tecnologias bem interessantes, de novo, estou falando em nome da ABI, Associação Brasileira de Internet Industrial, Indústria 4.0 e IoT, e acho que para começar eu tenho que explicar o que é a ABI, e para deixar todo mundo na mesma página, né? Então, a ABI ela só tem uma missão, ela não quer fazer lobby, ela não quer baixar imposto, ela não quer fazer muro, o que a ABI quer fazer é promover o crescimento acelerado da internet das coisas e da indústria 4.0 no Brasil. Essa é a nossa única missão. E para isso, a gente hoje conta com 47 associados que estão em 5 estados, 18 cidades, já fizemos 11 encontros nacionais, presenciais, né? Uma conferência internacional. A parte mais valiosa que eu vejo da ABI são 170 profissionais, porque aqui está escrito profissionais, mas são 170 pessoas fantásticas que eu tenho o privilégio de conhecer e que todas elas têm bastante conhecimento em alguma área específica. Nós nos dividimos em 3 GTs, 3 grupos de trabalho, normalmente chamados de negócios, tecnologia e pessoas, sendo que o mais interessante é o de pessoas. Nós já fizemos mais de 60 entregas para a comunidade de tecnologia e nós já tivemos mais de 80 eventos e palestras, e uma delas é a que a gente está fazendo agora. Então, nós temos aqui 3 grandes grupos de associados, que eu posso dizer que são os provedores de tecnologia, um exemplo é a Pollux, a outra é a Microsoft. Nós temos os usuários de tecnologia, né? Por exemplo, a Embraer, a Nidec, e nós temos aqueles que são os institutos de pesquisa, por exemplo, o Senai. Então, são 3 grandes grupos de associados, e hoje, então, essa live vai ser sobre tecnologia, pandemia, indústria 4.0, aceleração, pessoas e tudo isso. Então, vamos se divertir a partir de agora. Mas, antes disso, eu tenho um aviso legal aqui que o presidente da ABI pediu para eu colocar, tá? Então, esse aviso legal é esse: a ABI não se responsabiliza por piadas ruins e analogias mal feitas pelo moderador desse evento, né? E aí os meus amigos que vão participar pediram para eu acrescentar nem dos participantes desse painel. Então, as opiniões mal dadas aqui e as piadas mal feitas são responsabilidade total daqueles que estão dizendo as besteiras, combinado? Então, tá bom. Agora vamos para a parte que mais interessa, então, que é a parte de conhecer o pessoal que vai estar batendo papo com a gente e a gente se divertir até 4 horas da tarde, que é o combinado que vai ser a duração dessa pequena live. Legal? Parar de compartilhar minha tela aqui e vou para a parte, então, em que eu vou apresentar os meus parceiros. Mas antes de apresentar os meus parceiros, eu vou agradecer o apoio da revista Plástico Industrial na divulgação desse evento. Valeu, galera, tamo junto. Os meus parceiros da associação que estarão nesse painel comigo são o Henrique Oliveira, representando o Senai Santa Catarina, o Luiz Gustavo, representando a Nidec Global Appliance, o Neymar Duarte, representando a Maquinica DHW, e o Renan Souza, representando a Onro. Interessante notar que 3 empresas representadas aqui têm relação com o Japão. Por que será, né? Bem, a live de hoje será estilo frescobol. Nosso objetivo é não deixar a bola cair. Não tem vencedor, não tem perdedor. Esse é o estilo da ABI. É um ambiente voluntário e bastante cooperativo. O assunto de tecnologia, ele é denso, todo mundo sabe disso, então nossa intenção é transformar um monte de termos técnicos e chatos em algo interessante. Começando com o Henrique, nosso craque em manufatura aditiva, conta para nós, em uma linguagem bem simples e com aquele teu sotaque gaúcho específico, o que é a tal da manufatura aditiva e por que você se envolveu com isso? A manufatura aditiva, eu diria que é um conjunto de tecnologias, né, que, ao contrário das tecnologias de subtração, elas adicionam material e, camada a camada, elas formam a geometria. E eu cheguei, vamos dizer assim, eu me deparei com a manufatura aditiva ainda trabalhando na parte de prototipagem rápida, diria que em 2014, mais ou menos, 2013, e a partir daí eu já vi que muitas das coisas que a gente tentava fazer e não conseguia fabricar por restrições de manufatura na época, né, convencionais, simplesmente cairiam por água abaixo. E isso realmente me atraiu bastante para não só estudar, mas hoje estar trabalhando com isso. Então, assim, em palavras simples, você está dizendo que manufatura aditiva é impressão 3D, é isso?
Impressão 3D é o nome mais comum, né? Apesar de que, vamos dizer assim, cada vez mais se escuta, né, esse termo manufatura aditiva, que antes era um termo literalmente técnico, né? Hoje, muitas das revistas já têm saindo livro também com essa terminologia. Henrique, isso quer dizer o seguinte, que o cara que trabalha com manufatura aditiva ganha melhor do que o cara que trabalha com impressão 3D, é isso? Olha, eu acho que ainda não. O cara que trabalha com impressão 3D, hoje, geralmente, ele tem um salário melhor. Ah, entendi. Mas é mais chique falar manufatura aditiva, né? Eu acho que é importante as pessoas entenderem, né? Tipo, às vezes o cara fala manufatura aditiva, o cara literalmente não entende. E eu acho que essa questão da comunicação, eu acho que é fundamental. Legal. Então, quando você fala com teus pais, você fala que faz impressão 3D, é isso? Apesar de que eu acho que a minha mãe, eu acho que ela já entende o que é manufatura aditiva. Inclusive, mãe, obrigado. Ela está assistindo, legal. Temos pelo menos uma pessoa assistindo, legal. Luiz Gustavo, compartilha com a gente o que é a tal da analítica avançada, e podemos falar em inglês também, mas vamos falar em analítica avançada, e como é que você acabou liderando esse tema dentro da Nidec? Então, esse é um assunto que de vez em quando eu bato um papo com meu avô, com a minha avó, para ver se eles entendem também. E o melhor jeito que eu consegui de explicar para eles isso é assim, o que a gente pode fazer com o apoio da máquina, onde o ser humano não consegue chegar. Então, a gente sabe que o ser humano ele tem uma capacidade limitada e cognitiva, que a máquina pode ajudar e apoiar muito, principalmente tomar decisões. E primeiro tem que entender uma dor, né? O que dói na empresa, né? O que está doendo hoje? Então, por exemplo, na Nidec, uma das dores é o volume de produtos que precisam ser customizados para os clientes. E quando a gente fala em customização de produto e massificar essa customização, aí nós começamos a aplicar inteligência para onde o ser humano não consegue atuar, né? É difícil para nós, seres humanos, cognitivamente, tratar com mais de 1000 SKUs, 1000 produtos, e customizando esses produtos para diversos clientes e precisando produzir isso em escala ainda. Então isso vira uma loucura. E olhando essa dor, e onde o ser humano não consegue chegar, então eu falo, meu avô, você consegue fazer 300 contas de matemática de soma em 3 segundos? Ah, é difícil, filho. Então vou. Aí a gente coloca a inteligência. A inteligência que é a automação cognitiva, né? Você faz uma automação cognitiva, coloca a inteligência ali, vai aprendendo com o ser humano e aperfeiçoando e desenvolvendo. Para fazer isso, você precisa ter um processo robusto, né? Capturar informação robusta. Então, o 1 que vem mais o 2, ele precisa ser consistente, ser repetidamente consistente, para chegar a 1 e 2, para eu somar 1 e 2 dá 3. Entendi. Se não chegar a 1 e 2, não vou conseguir fazer 3, né? Então, a inteligência artificial, no meio da manufatura, ela predispõe um bom processo de captura de dados, a qualidade desses dados, para ajudar numa dor que hoje é latente dentro da organização. No caso da Nidec, um dos pontos que nós estamos atacando é esse, o volume significativo de personalização da massa que é exigido hoje pelos nossos clientes. Então, se o cara sacanear lá e desconectar o sensor, você vai ter problemas, é isso? Vai ter problema. Se o cara sacanear... só para saber como é que eu posso sacanear a Nidec, então eu já tô ligado. Sacaneia mesmo. Se tiver o sensor lá, já era. Perdeu. Não, que é isso, sou um fã da Nidec. Neymar, nosso craque, quando eu instalei o Waze no meu celular, cara, eu acabei aposentando o meu GPS, com várias vantagens. Depois percebi que esse é um uso típico da internet das coisas, ou o que a gente chama de IoT também. Consegue explicar para nós a diferença entre internet tradicional e internet das coisas? Claro. Na internet tradicional, você tem a conexão de várias máquinas, de vários sistemas, usando Wi-Fi, usando normalmente internet cabeada, por ser mais segura, fibra ótica com velocidade mais alta, e você normalmente conecta equipamentos que são usados por pessoas. Na internet das coisas, o que você tem? Você tem máquinas
falando diretamente com máquinas. E elas usam os mais diferentes meios de conexão possíveis. Por exemplo, hoje, na Maquinica, a empresa que eu trabalho, nós temos soluções com conexão por Wi-Fi, desde módulos pequenininhos até módulos que permitem uma taxa bem alta, acima de gigabit por segundo, usando Wi-Fi, módulos cabeados, tem módulos usando tecnologias mais antigas, como 2G, 3G, e os mais novos, principalmente, que agora é uma tendência, por exemplo, como é que você conecta leitores de água, leitores de energia, de consumo de energia elétrica a operadora, quem está distribuindo aqueles serviços. A maneira de você fazer isso tem que ser, primeiro, o equipamento tem que ser pequeno, tem que usar bateria, normalmente, e a bateria que tem que durar muito tempo. Para isso, você tem que usar, por exemplo, as tecnologias 4G mais recentes, CAT-M1, Narrowband IoT, para fazer essa conexão, primeiro, de forma segura, segundo, para ter uma grande quantidade de sensores espalhadas, por exemplo. E esses sensores, eles têm necessidades diferentes. Se você precisa passar um vídeo, por exemplo, para ser analisado na nuvem por um sistema de inteligência artificial, você vai precisar de uma banda muito larga, você vai precisar de trafegar muitos dados em pouco tempo para que esse vídeo chegue corretamente à nuvem, ao servidor que está trabalhando por trás disso. Ao passo que, para outras aplicações, como, por exemplo, leitor de água, leitor de energia, fazendo 2, 3, 4 leituras por dia, mandando poucos dados só com a informação, por exemplo, do ID, do número da casa da pessoa que está sendo lida, mais a quantidade de energia que foi consumida ou de água, você já resolve o problema. E tem uma série de vantagens desse tipo de aplicação. Por exemplo, no caso de água, consumo de água. Um dos grandes problemas, uma das grandes fontes de desperdício de água hoje são os vazamentos. E qual é o problema? Você descobre o vazamento quando o leiturista passa na sua casa no final do mês e fala, olha, sua conta de água esse mês é R$3.000. E você fala, como assim? Não, porque você consumiu tantos metros cúbicos de água. Quando você vai ver, tem um cano trincado, às vezes num local inacessível, e você não consegue, em tempo hábil, encontrar isso, a não ser quando vem a fatura, quando vem a conta no final do mês. Usando a internet das coisas, você consegue transferir várias vezes por dia a informação de qual foi o consumo, e a própria operadora pode identificar um vazamento e te ligar e me avisar, olha, na sua casa tem um vazamento porque o seu consumo aumentou muito. E você consegue corrigir isso sem precisar pagar uma conta exorbitante, mais importante, sem desperdiçar o recurso valioso que é a água limpa que está na cidade. Tem outros exemplos, várias outras aplicações, mas esses são alguns exemplos de internet das coisas. E com isso, qual é uma característica, digamos assim, das necessidades da internet das coisas? Você vai ter muito em breve muito mais máquinas conectadas do que pessoas. Na verdade, acho que hoje isso já é realidade. Você já tem mais equipamentos, mais coisas, entre aspas, conectadas à internet do que realmente pessoas, usando celular, computador, tablet, etc. Legal, cara. Primeiro que eu gostei de não pagar R$3.000 de conta, até porque eu teria que ficar inadimplente, né? E a segunda coisa que eu achei interessante é que você está dizendo desse negócio chamado nuvem, que muita gente fala sobre isso, o nuvem ou cloud computing, e é o seguinte, cara, desmistifica isso para a gente e explica. Explica de uma forma que o pai do Luiz Gustavo vai conseguir entender, tá? Tá bom. Explica o seguinte, cara, qual é a diferença de computação na nuvem e da outra computação que não sei qual é o nome dela? Me explica essa diferença. Bom, para explicar isso, eu acho que eu precisaria usar uma charge, um adesivo que eu vi no laptop de uma pessoa que eu amei. Eu copiei e coloquei aqui como tela de fundo. E a charge não existe nuvem, é só o computador de outra pessoa. Ou seja, a nuvem nada mais é do que você alugar um computador que alguém instalou em um lugar remoto, em outro lugar, e vai te alugar aquele computador, uma parte da capacidade de processamento daquele computador. E é alusão a uma charge que existe no túmulo das irmãs Fox nos Estados Unidos, dizendo there is no death, there is no death. Ou seja, não existe morte, não existem mortos. Ela foi uma das fundadoras do espiritismo. E nesse caso, a charge não existe nuvem, é só o computador de outras pessoas. Então, no fundo, basicamente é isso. Ou seja, você tem um data center, você tem um conjunto grande de computadores em algum lugar do mundo, não precisa ser necessariamente no Brasil, e lá você vai alugar um computador ou uma parte de um computador, uma quantidade de processamento disponível naquele data center, que vai ser seu. Você acessa e você configura ele como se fosse o computador, você instala lá o que você quiser,
e você executa os seus programas. Qual a grande vantagem dessa solução? Você não precisa fazer um investimento numa máquina que é sua, que seria o outro caso. O que é eu fazer a computação em casa, entre aspas? Você tem um computador com capacidade suficiente para atender a sua demanda, atender as suas necessidades de processamento, e ele é seu, e a manutenção dele também é por sua conta. Ou seja, ele vai ficar velho, ele vai ficar obsoleto, depois de um tempo você vai ter que trocar o seu computador. No caso da nuvem, você vai pagar um valor mensal pelo uso daquele recurso, mas você não tem esse tipo de preocupação, esse tipo de cuidado. Uma outra vantagem da computação em nuvem é a questão também de backup, né? Não adianta você ter um computador se você não tem backup daquilo que você tem. Então, você também tem que se responsabilizar, digamos, pelo backup. Enquanto que na nuvem esse backup está resolvido, ou seja, ele é feito automaticamente, e o risco é menor. Quais são as desvantagens? Primeiro, você precisa de ter uma boa conexão com a rede para poder usar essa computação na nuvem, porque senão você, por exemplo, você não vai conseguir acessá-lo de forma eficiente, principalmente para aplicações onde você tenha a tela sendo mostrada no seu computador do que está rodando na nuvem. Você precisa de uma taxa alta. O segundo problema é óbvio, se você perder conexão com a internet, você perdeu acesso ao seu computador. Entendi. Mas a tendência hoje é passar a maior parte da computação para a nuvem. E tem polêmica sobre isso, depois a gente conversa sobre essa parte aí de mandar tudo para a nuvem. Tem muita polêmica. A primeira você sabe qual é, né? Qual? Você nunca sabe o anjinho que está por trás da nuvem olhando as coisas. Cara, vai dar para fazer um monte de adesivo depois dessa live, cara. Entendeu? Renanzinho, até hoje eu tenho vontade de ter uma Rosie. Não sei se você lembra da Rosie. A Rosie é aquele robô dos Jetsons. Você que era médico de robô, né, no começo da carreira, conta pra gente como é que você acabou se apaixonando por essas maquininhas sem sentimento? Bom dia a todos. Realmente, né, quando a gente fala de robótica, de robôs, vem muito alusão aos robôs no formato humanoide, né? Até mesmo quando meu filho perguntou, né, papai, o que você faz? Eu trabalho com robótica. Então ele falou assim para mim, faz um Transformers para ir na escola no meu lugar, né? Então, quando a gente fala de robôs, a gente tem muito essa alusão com um robô humanoide, que é uma linha de pesquisa. Mas, mais focado para a indústria, né, nós temos o braço robótico, que é uma das vertentes, que pode ter diversos graus de liberdade, né, 4, 5, 6, 7, etc. E também, como uma evolução da robótica industrial, hoje o que a gente fala muito são nos robôs colaborativos, os cobots, que são braços que podem trabalhar em colaboração com as pessoas, e também os famosos robôs móveis, né? A gente usa muito o termo AMR, o robô móvel autônomo. E eu me apaixonei, né, por essa área desde o início da minha carreira. Eu trabalhei com automação e principalmente com relação à manutenção de robôs industriais. E no decorrer da carreira, sempre focado para essa área de robótica, agora na Onron, né, eu tenho a oportunidade de falar um pouco sobre tanto os robôs colaborativos também como os robôs industriais. E qual que é a diferença, então, de um robô daqueles dos anos 60, que a gente ficava impressionado quando alguém tinha, quando uma fábrica tinha, e dos robôs agora, dos mais modernos, versão 2020? Exatamente, né? Ali, o primeiro robô, né, ele tem a data de 1954, aproximadamente, mas o grande boom da robótica realmente foi ali no final dos anos 60, começo da década de 70. Então, esses robôs industriais, eles oferecem um risco à segurança do ser humano. Por isso que existe a necessidade de diversos dispositivos de segurança em torno de onde os robôs executam a sua operação, e da mesma forma, sistemas de proteção como grades para evitar que pessoas se aproximem, né, desse dispositivo eletromecânico. No decorrer dos tempos, né, o robô industrial, obviamente, ele ainda é muito utilizado
Se a gente acompanhar o market share ano a ano dos robôs, ele ainda representa grande parte das vendas, né, grande parte mesmo. Porém, né, com a evolução da indústria, foram surgindo os robôs colaborativos. O robô colaborativo, né, se você olhar a arquitetura do braço robótico, ele não tem pontos de esmagamento, então não existe nenhum ponto que eu possa acessar com membros, mão, onde o robô consiga me machucar. Normalmente, né, ele também não tem arestas, não tem cantos vivos na estrutura metálica para também minimizar existindo um impacto, e também funções de segurança relacionadas ao torque e velocidade para exatamente possibilitar o trabalho conjunto entre robô e homem. Então, nesse novo formato, com a evolução do robô colaborativo, existe essa possibilidade de um ser humano e uma máquina trabalharem em conjunto na mesma operação. E isso vai trazer uma série de benefícios, né? O robô industrial, ele tem uma vertente muito mais voltada para mix de produção, onde eu tenho um alto volume, né, com uma baixa flexibilidade. E a gente vê que a indústria ela vem mudando, cada vez os produtos têm um ciclo de vida menor. Então, o robô colaborativo, ele se adapta muito bem para esse novo modelo de manufatura, onde eu tenho que ter cada vez mais flexibilidade. Tá, então quanto mais colaborativo, mais perto ele está da interação humana, ou seja, mais perto a gente está da Rose, então, é isso? Exatamente. Isso gostei da tua informação. Neymar, conta uma coisa aí. Na pandemia, cara, conta um desafio legal que você tem encarado e por que essa solução teve que ser tecnológica? Por que não é magia negra? Por que não é outra coisa? Porque às vezes a gente, sabe, nós temos, todos aqui dessa sala, nós temos uma doença em comum que é ter feito engenharia, né? Que é uma desgraça. E assim, a gente às vezes usa a tecnologia só para usar mesmo, porque a gente se diverte com isso. Mas assim, eu queria que você explicasse o desafio e por que essa solução teve que ser tecnológica e por que não dava para usar uma coisa mais simples, tipo magia negra. Bom, eu costumo dizer que a pandemia ela ainda não teve tempo de criar nada novo, mas ela forçou o amadurecimento de muitas tecnologias que ou as pessoas tinham resistência para usar ou que elas tinham medo, receio de usar. Então, isso vai desde o campo da medicina, o uso de remédios que ainda não estavam totalmente testados para aquele tipo de aplicação, até tecnologias. Um dos grandes desafios do Covid, qual é? Eu reduzir a possibilidade de contágio. Como é que eu faço isso? Hoje a gente tem, infelizmente, não tem uma estampa na testa dizendo tenho Covid para quem tem Covid. Mas existem indicativos de que a pessoa pode estar com Covid. Então, uma delas é, por exemplo, tosse. A outra, a pessoa está com febre, temperatura alta. Uma das soluções que nós estamos trabalhando hoje é exatamente num sistema de identificação de temperatura para entrada, por exemplo, de supermercados, de ambientes grandes, onde a pessoa precisa se postar na frente da câmera, tem uma câmera com análise térmica, uma câmera térmica com análise da temperatura em pontos específicos e ela identifica que a pessoa está com a temperatura acima do normal. O segundo ponto você distribui microfones pela área, põe um sistema de inteligência artificial por trás para reconhecer tosse e você consegue, fazendo um mix disso com câmeras, identificar, por exemplo, pessoas no ambiente que estão tossindo, mesmo que ela não esteja com febre, eventualmente ela... Uma outra coisa que nós também temos solução é distanciamento social. A câmera que fica monitorando o ambiente e medindo a distância entre as pessoas. Eu brinco que esse é o tipo da tecnologia, esse último de distanciamento social, é um negócio que é bem complicado. O que você vai fazer com quem está muito próximo de outra pessoa? Como é que você vai, entre aspas, punir aquela pessoa? Se existe uma lei que obriga o distanciamento social, como é que a pessoa vai ser autuada? Esse hoje é o principal ponto, mas tecnologia para verificar o distanciamento social já existe e já é possível e uma das soluções que nós temos trabalha com uma das tecnologias que nós trabalhamos da Foghorn trabalha exatamente com essas três
esses 3 parâmetros. Ele identifica a temperatura da pessoa para ver se ela está com febre, para, por exemplo, barrar o acesso dela no local, verificar também se ela está com máscara ou não, tudo sem precisar de ter uma pessoa ali com uma pistolinha apontando para um termômetro daquele tipo de pistola, medindo a temperatura de 1 por 1, que tem um problema de possibilidade de contágio. Se ele encostar o termômetro na testa de 2 ou 3 pessoas, ele já é um vetor de transmissão do vírus e assim por diante. Legal. Ô, Renan, aproveitando, cara, acho que nessa hora você se dá bem, né? Já que você está defendendo a tecnologia da robótica, né? Os robôs também têm que usar máscara e respeitar o distanciamento social? Não, os robôs não têm essa necessidade, né? Graças a Deus. Mas também surgiram várias soluções inovadoras para esse tempo de pandemia, utilizando a robótica como uma tecnologia base, né? Uma solução que nós participamos em conjunto com outro parceiro foi utilizando exatamente os robôs móveis. Então, o robô móvel, né, o AMR, ele é um veículo, ou seja, ele é um carrinho, né, que vai se deslocar dentro de um ambiente. Esse veículo, ele tem um sistema de navegação natural, ou seja, ele não precisa de uma faixa, de um guia para se locomover, e ele tem a capacidade, ele tem a inteligência de se movimentar nos ambientes, desviando dos obstáculos e também das pessoas. Por isso que ele também é um robô colaborativo, ele pode compartilhar um ambiente com as pessoas. E qual foi a solução que foi desenvolvida para a pandemia? Um sistema de iluminação UV-C, que esse sistema de iluminação, ele mata o vírus, as bactérias, né, vamos colocar dessa forma, inclusive ele mata o vírus do Covid. Então, a solução foi a conexão do nosso robô móvel com o sistema UV para desinfecção de ambientes. Então, o próprio robô se movimenta entre os ambientes, então ele pode ser um ambiente hospitalar, um escritório ou uma fábrica, levando esse sistema UV e desinfectando os ambientes e assim preservando as pessoas do contágio da doença. Que legal, me lembrou daquele filme que meu pai assistiu, eu não assisti, chamado Ghostbusters, né, que os caras iam destruir os fantasmas, mas eu não assisti, tá? Foi meu pai que me contou esse filme. Esse eu também não assisti, não. Também não, né? Henrique, é o seguinte, cara, imprimir peça, tá? Plástica, por exemplo, já faz tempo que acontece isso, né? E aí, na pandemia, cara, o que mudou? O que você sentiu de diferença aí nesse cenário que a gente está vivendo de março para cá? Eu acredito que na pandemia, assim como o Neymar colocou, né, acelerou o processo de digitalização, né? Em qualquer momento de crise, as pessoas, por um próprio instinto, né, acabam tentando procurar soluções que antes você tinha um certo receio de buscar. E a gente viu iniciativas de flexibilização da manufatura, né, por manufatura aditiva, né, também as tecnologias são vetores disso, mas eu acho que potencialmente a questão de eu projetar uma peça na Itália, como foi um caso de uma das válvulas de respiradores, e eu puder fabricar ela no mundo todo, onde tinham, vamos dizer assim, válvulas, né, com problema, ou potencializar respiradores alterando um tipo de válvula, eu acho que isso mostrou de forma não só... Porque isso já existia em termos mais, vamos dizer assim, na parte aeroespacial, num nível mais da área médica de implantes, mas isso eu acho que ajudou muito a popularizar isso. E, com certeza absoluta, quando você vê uma solução que foi aplicada para uma determinada área, né, e você consegue fazer assinatos e dizer, olha, ao invés de eu estar trabalhando com a válvula, eu podia estar trabalhando com um flange, né? Eu podia estar trabalhando, enfim, com qualquer outro componente, seja ele plástico, cerâmico ou metálico, como é o caso, né, também de outros conjuntos de tecnologia de manufatura aditiva que também tem chegado ao mercado com força. Você falou de um material que eu adoro bastante, que é a cerâmica, né? Que eu acho que a gente parou de usar em função dos plásticos, dos polímeros, né? E você vê que a cerâmica, a impressão de cerâmica
ela é uma coisa que está mais próxima da gente, ela já é a gente vai começar a ver mais isso, ou você acha que é um produto que está muito para frente ainda? A gente já existe, não ainda no Brasil, isso não está popular, né, aqui no Brasil, mas sim, principalmente na área médica, né, o pessoal já tem investido em peças, vamos dizer assim, do ponto de vista de cerâmica, para determinadas áreas, seja de implantes ortopédicos, tá? Isso já está ocorrendo, iniciando ali no Brasil. Eu participei, por exemplo, tem uma feira de manufatura aditiva em que eu diria que todo mundo está lá, ela ocorre em Frankfurt, em novembro, mais ou menos, e ali você consegue meio que já sentir um pouco de quais são as tecnologias, e cada vez mais você vê mais fabricantes de máquinas de cerâmica. Isso é um indicativo de que tem muita gente interessada, consequentemente você também tem uma redução, né, do tipo de material, de cerâmica, enfim, é uma consequência, eu diria que a diminuição de custo, vamos dizer assim, né? Eu vou poder imprimir toda a minha arcada dentária, então, e trocar, então. O que você acha? Cara, eu acho que se fosse metálico, já tem gente fazendo isso, tá? Acredito que cerâmico vai ser uma questão de tempo. Legal. As tecnologias começam a ser adotadas muito pela saúde, né? Porque é onde você tem bastante valor, né? Onde você tem muita percepção do valor e depois acaba indo para as questões assim com menos valor, né? Para a parte mais industrial pesada mesmo. Legal. Eu acho que também o Gustavo falou uma coisa bem interessante, que é a parte de customização, né? O fato de eu ter a minha anatomia, cada um ter a sua, isso é intrínseco um valor para esse tipo de tecnologia. Além disso, eu também consigo trazer a parte de flexibilidade, né? Na mesma máquina, eu não preciso fazer um setup de ferramenta para eu poder fabricar, vamos dizer assim, no mesmo build, né? Um implante ortopédico, por exemplo, e um implante bucomaxilofacial. Isso, com certeza absoluta, é uma vantagem, e eu acredito que isso também vai começar a ser... As pessoas vão começar a entender, né, que isso pode ser utilizado, vamos dizer assim, em determinados mercados. Mas outros mercados já estão utilizando isso, né, como a área espacial, a parte de ferramentarias também. Acredito que o automotivo, com certeza, é uma consequência. Se a gente continuar tendo automóvel, pode ser. De novo, é comentário do Cláudio, não é da BI, tá? Me fala uma coisa, cara. E na Nidec, cara, como é que aconteceu, ou melhor, como está acontecendo a pandemia? Quais são os impactos e o que você tem aberto da tua caixa de ferramentas tecnológicas lá para endereçar problemas novos, né? Porque esse eu acho que é o ponto. Os problemas que você já tinha, você já conhecia, já estavam mapeados e tinha um tal do roadmap, né? E agora você tem problemas novos, aqueles que você não imaginava que iam aparecer, e aí você foi lá e tinha uma caixinha de ferramentas, felizmente a Nidec está bem envolvida aí com as tecnologias habilitadoras, e você tinha essa caixinha de ferramentas. Conta para nós aí um caso que você teve que abrir tua caixinha de ferramenta e acelerar a adoção da tecnologia que já existia. Tem um caso bacana aí que a gente aqui procura fazer jus àquela frase do Peter Drucker lá, que o planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras e decisões presentes, né? Como você falou, a Nidec é uma empresa também de engenharia, tem 400 engenheiros aí ao redor do mundo, espalhados, e uma das ferramentas que a gente tirou da caixinha aí foi fazer a integração desses engenheiros trabalhando numa única fonte de verdade, né? Então, foi uma jornada bacana e esse novo normal que a gente tanto ouve aí, eu acho que o novo normal ele traz mudança de cultura, né? E agora com a pandemia, nós somos obrigados a fazer home office, né? Trabalhar em casa, estou em casa, minha casa virou escritório, virou colégio, virou tudo, né? Eu até tive que trocar as portas da casa esses dias aí, porque os meus filhos começaram a usar, e daí um quer fechar a porta, outro quer abrir, outro quer fechar, outro quer abrir, difícil. Mas são os desafios da pandemia. E assim como eu, tem muitos engenheiros ao redor do mundo aí na mesma situação. A Nidec é uma empresa global, que está espalhada em todas as regiões aí, todos os lugares, e ter uma única fonte de verdade para os engenheiros, eles operarem num único processo. O novo normal da engenharia da Nidec começou uns 6 meses atrás, 7 meses atrás, e isso foi fundamental para que agora a produtividade da engenharia se mantenha.
Então, esse foi uma das ferramentas que a gente tirou da caixa aí, foi colocar a turma na mesma fonte de verdade, trabalhando follow the sun. Então, os engenheiros hoje estão conectados, integrados. Hoje, por exemplo, eu consigo de casa saber o número de integrações de novos produtos no ERP da empresa, sem precisar ficar vasculhando diversas bases de dados, e eu faço isso de casa. Os engenheiros conseguem atuar de casa também, CAD integrado com o ciclo de vida do produto, integrado com o ERP, as fases de engenharia, de pré-engenharia, todas integradas. O PMO da engenharia consegue de casa também controlar os números, sejam eles produtos sendo desenvolvidos na China, ou na Eslováquia, ou na Itália, na Áustria, ou no México. O PMO tem de casa o controle do que está sendo feito. E os engenheiros falam a mesma palavra, falam o mesmo idioma. E isso viabiliza, né, esse processo, viabiliza aplicar inteligência artificial, aplicar Big Data. E eu acho que foi uma das grandes sacadas aí de tecnologia que a gente viabilizou agora durante a pandemia, que a empresa sofreu menos, vai. Legal. Guga, você mencionou uma coisa muito interessante que até demorou 40 minutos para a gente tocar na questão cultural, né? Então você foi o primeiro que mencionou isso, e eu sempre falo que todas as discussões de negócios ou de tecnologia acabam chegando na questão cultural, né? Nós somos uma grande barreira na adoção de tecnologias, isso não tem dúvida. Eu sempre falo que a gente fala que gosta de inovação, mas no final do dia a gente acaba indo no mesmo restaurante toda vez que a gente sai. Então, teoricamente, se a gente gostasse tanto de inovação assim, a gente conheceria todos os restaurantes da cidade que a gente mora, mas na prática a gente não conhece. Então, assim, cadê a inovação, né? E eu gostaria de aproveitar esse momento que o Guga deixa essa bola quicando aí, que no 1º de julho, então, semana que vem já será julho, tá? 1º de julho, que é quarta-feira que vem, 4.0, quarta-feira, às 10 da manhã, vai ter a discussão, vai ter a live do GT Pessoas. E esse tema vai ser bastante explorado, que é a questão da mudança de cultura ou do impacto, na verdade, do impacto da pandemia na questão nas pessoas, né? Porque todos nós estamos sofrendo isso, e imagino muito, e lamento muito pelos 400 companheiros / companheiras dos engenheiros da Nidec que estão tendo que aguentar eles em casa. Deve ser um saco isso, né? Então, coitada da família, né? Que alguém está sofrendo com isso, né, cara? Porque, então... Voltando aqui para o nosso debate, eu quero combinar uma coisa com vocês. Se você está gostando desse bate-papo, dessa informalidade, tá? Queria que você curtisse os canais da ABI. Nós temos o canal do YouTube, nós temos o LinkedIn, nós temos o Instagram e o Facebook. E aí vocês curtam lá, porque a gente sempre vai colocar alguma coisa interessante para vocês, e sempre com essa pegada de mais informalidade, uma coisa mais pessoal mesmo, que eu acho que a gente está precisando disso, né? A gente está precisando de carinho. Eu acho que está todo mundo carente nesse mundo, cara. Então tá, agora saindo um pouquinho desse mundo, né, tentando projetar um pouco para frente e saindo um pouco desse mundo, vamos fazer uma rodada agora sobre viagens, ou seja, onde a gente pode chegar, né? Então, se a gente combinar todas essas tecnologias, se a gente fizer uma sopa de tecnologias, sopa de letrinhas, né, o que a gente vai ver nos próximos anos? Eu não estou pedindo para vocês ligarem as bolinhas de cristal de vocês, que eu sei que vocês não têm, senão vocês pegariam 6 números e jogariam na cena, que é muito mais interessante que fazer live de tecnologia, mas pensando aí na criatividade de vocês, o que a gente pode ver? Então, vou começar pelo Guga. O que você vê agora como os próximos passos, pós-pandemia, aproveitando as lições aprendidas que nós tivemos agora nesse momento? Olha, Cláudio, o que eu enxergo, e que nós enxergamos aqui juntos, e a interação é importante, né? Como no mundo digital, a interação ficou mais importante ainda, mesmo digital. Tratar o dado, a informação, como um ativo da companhia. Nós começamos uma jornada com uma empresa de Floripa para desenvolver uma plataforma para fazer a gestão do dado da empresa, para olhar os processos e capturar mais valor
no principal ativo, um dos principais ativos hoje, que é a informação, que é o dado que a empresa gera. E, eventualmente, a gente acha que a gente pode fazer melhor, ser mais data-driven, ser mais data-centric. Então, nós começamos uma jornada aí para resolver uma das dores que tecnologia também tem, que é como eu tratar as regras, minhas regras de negócio, de uma forma mais transparente para a organização, para que as áreas consigam entender melhor o que está na caixa preta da tecnologia. Então, uma das ações que nós estamos fazendo, já estamos implementando, junto com essa empresa parceira de Florianópolis, desenvolvendo e já está acontecendo uma plataforma para fazer a gestão desses dados, deixar mais evidente as regras que estão dentro da tecnologia na caixa preta, que normalmente alguém da área de negócio chama a tecnologia, tem que chamar esses caras de TI de novo para ver o que está lá dentro, que cálculo que foi feito lá dentro do meu dashboard. Então, o que eu olho para frente é desprender um pouco o engenheiro do R&D, o financeiro de finanças, o comprador de compras, ficar menos dependente da tecnologia quando ele quer entender quais são as regras que estão na caixa preta. E isso eu faço uma gestão mais clara dos dados. Eu também começo a observar melhor o meu processo de captura desses dados e com essa plataforma também indicar, olha, cara, você esqueceu, aquele sensor lá que o Cláudio instalou, está desconectado, viu? Você precisa ir lá conectar. E eu consigo observar isso na plataforma. Então, engenharia de dados, ciência de dados, inteligência artificial, deep learning, são viabilizados com um processo robusto, uma gestão transparente numa plataforma que dê visibilidade para as áreas interagirem com a tecnologia, interagirem com os profissionais de tecnologia e construir juntos, sabe? Mudando um pouco a cultura e indo para um novo normal, da gestão de dados e ativos da organização. Eu enxergo isso. A tecnologia, você vislumbra que ela está se espalhando mais dentro da planta. Sim. Mais gente usando tecnologia e não só engenheiros. E menos dependência. Menos dependência de engenheiros. Isso vai ser bom, cara. Muito legal. Neymar, conta para nós aí, cara, qual é a tua visão desse novo cenário de tecnologia e de soluções, principalmente não só da tecnologia, mas as soluções, o que isso vai trazer de bom para o ser humano? Eu vou começar fazendo um breve resumo de algumas respostas que foram dadas num survey que a Fortune fez nos 500 maiores empresas do mundo. Eles perguntaram para os CEOs dessas 500 maiores empresas como é que eles viam o futuro. Eu vou comentar só três dos principais pontos que eles colocaram lá. Primeira pergunta que eu gostaria de comentar foi: quando a sua força, 90% pelo menos da sua força de trabalho vai retornar ao trabalho no seu lugar normal de trabalho? Aí tem 2020, junho de 2020, setembro de 2020. A resposta com o maior número de palpites foi nunca, 26%. Ou seja, a crise ela veio para realmente nos mudar a forma como nós nos relacionamos com o trabalho, com as pessoas, com as coisas. A segunda pergunta foi: quando as viagens de negócio na sua companhia vão retornar aos níveis que elas tinham antes da pandemia? 51,1% dos CEOs responderam nunca. Ou seja, essa interação pela mídia, essa interação pela internet é uma coisa que veio para ficar. E uma outra resposta muito significativa, no meu ponto de vista, foi: na minha companhia, que efeito essa crise vai ter na velocidade com que tecnologias de transformação são adotadas? 75% responderam vão acelerar a adoção de novas tecnologias. Eu acho que isso aí dá para a gente um panorama do que a gente pode esperar daqui para frente. O novo normal, entre aspas, vai ser uma situação onde as pessoas provavelmente terão mais tempo trabalhando em casa. Por quê? Porque, de uma forma forçada, as pessoas descobriram que a produtividade em casa é maior. Aqui em São Paulo, eu pego o exemplo aqui de São Paulo, onde eu moro. Se eu tivesse que ir para o escritório, eu gastaria pelo menos 1h15 por dia para ir, mais 1h15 para voltar. Ou seja, seriam 2h30 longe da família, não fazendo nada a não ser engarrafado no trânsito.
são 2 horas e meia que eu ganho. Eu sou privilegiado nesse sentido, porque eu já trabalho em casa faz bastante tempo, e para o desespero da minha esposa, eu coloquei um escritório do lado do quarto. Tem uma porta, mas eu já tinha me preparado para a pandemia, mesmo sem saber, quando eu fiz o projeto da casa. Então, nesse sentido, eu me sinto assim, muito privilegiado, tive muita sorte, se é que dá para se dizer assim, nesse sentido. Mas esse é um normal que veio para ficar. E agora, olhando para nós, como empresa, como Maquinica, nós estamos direcionando agora as nossas ações no sentido de focar muito mais em IoT, internet das coisas. Por quê? Conta de luz aqui em São Paulo, por exemplo, eles fazem pela média dos últimos meses, porque o leiturista não está mais podendo sair na rua para fazer a leitura. Se todas as leituras fossem conectadas, esse problema não existiria. E considerando que as pessoas normalmente gastam mais num momento de pandemia como esse, porque todo mundo fica em casa, a conta vai ser paga depois, ou seja, isso vai causar um grande transtorno. Se tudo fosse conectado, se a IoT já tivesse sido usado para mandar as informações de leitura de água, leitura de luz, etc., esse problema seria muito mais atenuado do que ele está sendo, do que ele provavelmente vai acontecer. Um segundo impacto para a empresa é exatamente essa questão de para onde nós vamos andar daqui para frente. Qual é a direção que a gente vai dar para a companhia como um todo? É um movimento que já vinha sendo feito lá atrás, começando lá no Japão. A Maquinica, uma empresa, tem 3.400 funcionários, mais de 50% desse grupo são engenheiros, e ela já vinha rumando nessa direção de trabalhar não só com a venda de componentes eletrônicos, mas sim com soluções. Por quê? Porque a indústria hoje está demandando muito mais solução. Hoje em dia, o número de empresas, por exemplo, que a gente vê no mercado, que estão dispostas ou que têm os recursos para desenvolver uma placa proprietária para fazer uma determinada tarefa, exercer uma determinada função, controlar um braço de um robô, controlar um sistema laser, etc., é cada vez menor. O que as pessoas estão procurando? Soluções prontas. Eu quero integrar, juntar o meu software, o meu conhecimento no meu core business para ter uma solução rápida. Então, essa é uma outra tendência que aparentemente veio para ficar, e agora com mais força, porque a maioria das empresas vão sair bastante fragilizadas dessa pandemia. Então, o futuro novo normal, ele definitivamente vai ser bem diferente do que o normal anterior, e algumas coisas são mudanças que vieram realmente para ficar, que nós vamos conviver com elas para sempre. Então, as coisas, ou seja, os objetos que a gente está convivendo com eles vão ganhar vida, ou eles vão acabar trazendo cada vez mais dados e levando a mais informações. É essa a tua percepção? Sim, com certeza. É uma tendência que veio para ficar. Outras tecnologias estão sendo forçadas a se desenvolver. Por exemplo, você pega na parte de back-end. Nós estamos falando nesse momento pela internet, com não sei quantas pessoas estão assistindo, mas com um número grande de pessoas assistindo. Como é que essa informação está trafegando na rede? O vídeo está tendo que ser feito o stream dele para pessoas no Brasil inteiro, provavelmente até fora do Brasil. E como é que isso acontece? Você depende de uma infraestrutura, um back-end, a parte de infraestrutura, normalmente por fibra ótica, com capacidade bem alta, para transferir essas informações. Com a pandemia, esse é um outro efeito colateral interessante, porque com todo mundo trabalhando em casa e acessando as coisas remotamente, o tráfego da internet com certeza aumentou muito. Então, vai demandar mais investimento nessa parte, você precisa de uma infraestrutura de rede muito melhor, não só para o país, mas para cada operadora local, para entregar isso na casa dos clientes de forma rápida e de forma eficiente e segura, né? Legal. Renanzinho, e o meu sonho, a Rose, vai rolar? Não? Continuo sonhando com isso? O que você acha? Não, vai existir, com certeza, né? Acho que se a gente puder conversar depois, a gente pode acelerar o processo. Né? Não tem problema. Não, mas acho que isso é unanimidade, né? A pandemia, ela acelerou o futuro da automação. Né? Afinal, a necessidade é a mãe da invenção, né? E assim, muito se fala de tecnologia, de indústria 4.0, isso é um termo já bem coloquial no cenário atual, porém, né, esses dados mostram que no Brasil, menos de 2% das empresas, elas se adequam ou estão se adequando para a indústria 4.0.
Já em países como os Estados Unidos, China, União Europeia, essa média chega a 50%. E eu acredito que um ponto que é bem relevante no nosso mercado é principalmente com relação ao retorno de investimento, que é algo extremamente importante quando a gente fala de implementar uma solução tecnológica. Porém, eu acredito que com a pandemia, com esse novo cenário, além do retorno de investimento das tecnologias, o que passa a ser valorizado também é o ser humano, né? Então, não só pensando no retorno de investimento, mas como essas tecnologias elas podem nos auxiliar e preservar o ser humano. Isso já era bastante debatido, né? Processos de manufatura que eram manuais que agridem o ser humano ou por uma questão de temperatura, ruído, né, o próprio ambiente, mas, de forma geral, a automação ela vai acelerar, principalmente pelo esse cenário que nós vivemos atualmente. Legal. É um tema que realmente é fascinante, essa questão do quanto a gente pode ajudar o ser humano através das tecnologias. Então, existe toda uma discussão em cima dos riscos, mas eu vejo pouco explorar a questão das oportunidades. Eu acho que a ABI faz um trabalho muito legal de explorar as oportunidades e não só os riscos da adoção de tecnologias. Henrique, é o seguinte, cara, a popularização da manufatura aditiva, você acha que agora é um caminho sem volta? Ou seja, muita gente experimentou a manufatura aditiva, né, foram usuários de uma noite só, né, ou são caras que agora que conheceram vão querer entrar mais nesse caminho de manufatura aditiva, ou você acha que o aumento do dólar, por exemplo, trava de novo, inviabiliza novamente a manufatura aditiva? Qual a tua percepção? Como é que você tem visto isso em relação ao número de chamadas, número de cotações que vocês estão sendo solicitados, o número de projetos que estão aparecendo? Eu acho que, primeiro, a manufatura aditiva ela já era realidade, só não aqui no Brasil, né? Ela já é realidade nos Estados Unidos, na Europa, enfim, no Oriente, e cada vez mais o que tem visto é tecnologias que antes eram tidas como com alto custo, com alto valor agregado, como as tecnologias metálicas, né? Elas começaram também a cair muito, não só pela redução do preço do pó metálico, ou seja, da matéria-prima, né? Mas também dos próprios equipamentos, né? Pela quantidade de opções que o mercado teve. Antes você tinha 3, 5 fabricantes de, por exemplo, fusão e leito de pó, né? Hoje você tem, cara, pelo menos uns 30 fabricantes no mundo. Isso é muito, muito forte. E pensando na realidade brasileira, ela também já existia, né? Como a gente já colocou, algumas empresas já tinham, principalmente na área médica, né? Já existiam impressoras metálicas. Também existe um campo já, acredito eu, mais maduro da parte de polímeros, né? Porque é um conjunto de tecnologias muito grandes. Mas pensando na questão do dólar, agora, né, como você colocou, pode ser também uma oportunidade, pois nós também temos fabricantes de máquinas brasileiros. E se isso já era algo interessante antes, né, de você ter, por exemplo, um serviço local, você não depender de um técnico que vem de fora, de máquinas, inclusive, feitas aqui, né, eu acho que também pode se abrir um mercado, não só do ponto de vista de máquinas, de matéria-prima, né, que eu também posso fabricar pós aqui. Inclusive, a gente tem trabalhado desde 2015, 2016, com a gente utilizar pós que já são feitos no Brasil, uma cadeia que já existe aqui, entender como a gente poderia utilizar esse pós e que requisitos de engenharia nós poderíamos atender. A gente tem tido avanços muito interessantes com relação a isso, tá? E a gente está falando de aços inox, nós estamos falando de titânio, enfim, são mercados completamente distintos. E, cara, eu acho que já é realidade. Eu acho que, como a gente está comentando aqui, vai realmente só potencializar e acelerar esse processo. E eu não, assim, eu ainda poderia citar também aqui, Cláudio, a parte de monitoramento do processo. Tem tudo a ver com o que o Gustavo, o Neymar, o Renan colocaram, né? De você, por exemplo, eu posso hoje, eu estou fabricando uma peça aqui e eu consigo na minha casa observar
pô, tá tudo legal, a deposição tá ok, né? Hoje eu já consigo fazer isso no celular. Eu acredito que daqui a 3, 5 anos a gente já tem também trabalhado e adquirido, né, sistemas de monitoramento aqui, para que eu consiga, por exemplo, fazer correlações de erros. Olha, eu sei que a minha força de fusão, por exemplo, ela teve uma variação, e isso eu consigo associar um potencial defeito dela. E eu, não só no primeiro momento, consigo identificar esse defeito, mas eu acredito que também, conforme a gente for conseguindo associar esses defeitos, o próprio equipamento vai poder atuar. Legal, então eu vou fazer uma brincadeira aqui, tá? Juntando as 4 tecnologias, acabei de pensar nisso. A Nidec recebe uma solicitação de um compressor de, sei lá, uma carcaça que não existe. Uma carcaça, vamos imaginar, uma carcaça de 1 metro cúbico. Não existe e não vai dar para adaptar prensa para isso, não vale a pena, mas é uma demanda bem interessante. Vamos dizer que a gente consegue acabar com a pandemia com um compressor de 1 metro cúbico de cavidade, tá? De carcaça. Beleza, aí a gente não vai construir, então, um maquinário, prensa para isso e tal, e a gente vai usar, então, manufatura aditiva. Mas manufatura aditiva você não consegue usar, você não consegue colocar no leito, porque é uma peça muito grande, certo? E aí você, então, usa um robô que no braço dele você tem a manufatura aditiva, ou seja, o robô começa a fazer a fusão do metal aonde precisa. Então, ele fica dando a volta em volta da carcaça. Certo? E tudo isso monitorado por IoT para verificar se as características da peça estão ok e se você está na velocidade certa, se você está na temperatura certa, se você está formando as camadas de acordo. O que falta para a gente conseguir fazer tudo isso? Henrique? Eu acho que a gente precisa só marcar uma reunião aí entre a gente e entender melhor se o pessoal da Nidec já tem o CAD desse cara. Pelo que o Gustavo falou, já está integrado, né? A gente já vai conseguir fazer o acesso. O robô deve estar chegando aqui mais ou menos daqui umas 3 semanas. Tenho que falar com o professor Gonzaga ali para a gente fazer a adaptação. E aí vamos conversar com o Renan e o Neymar para a gente integrar isso. Já existem alguns sistemas prontos e acredito que, como foi feito dentro da Nidec, a gente tem uma solução para deixar todo mundo falando junto, né? Isso aí. E coloca uma plataforma de dados em cima para fazer gestão do processo. E digo mais, Cláudio, a gente está falando de um produto novo, né? A gente poderia pegar uma peça que está danificada, escanear esse cara, identificar qual seria a geometria que ele deveria chegar e a gente depositar ou reparar essa peça, né, por manufatura aditiva. Eu não preciso necessariamente fabricar uma peça toda por manufatura aditiva. Eu posso reparar ou colocar manufatura aditiva onde realmente precisa. Acho que vai ter que aparecer o SARS-CoV-3 para a gente poder levantar a bunda da cadeira e fazer essas coisas, porque o 2 fez a gente se tocar que a gente está ferrado. O 3 acho que vai chegar para conseguir acelerar essas coisas. Bacana. Gente, a gente viu nesses últimos meses, nessas últimas semanas, a gente reparou uma preocupação bem interessante com as pessoas, aquelas que não tinha muito, que era assim, cara, você é peão, deixa aí, o cara que se dane, vamos só cumprir as exigências e requisitos legais, né? A gente sabe disso, e vamos falar um pouco mais agora de um lugar que eu gosto muito de falar, que é da cozinha, ou seja, daquilo que a gente sabe que acontece e que pouco a gente fala, principalmente ao vivo, né? Então e vai ficar gravado, então tome cuidado com isso. Então vamos lá, e aí a gente vê preocupações, algumas preocupações são genuínas e outras são só para manter o caixa da empresa rodando, que também não tem nada de errado, mas não eu acho que as pessoas têm mais valor do que isso. Essas questões de saúde do colaborador, nem importa se é uma pessoa da produção, se é uma pessoa do escritório, mas a questão da preocupação da saúde, monitoramento da saúde das pessoas, ou não só da saúde, monitoramento das pessoas. Vocês acham que é uma tendência que essa veio para ficar mesmo e a gente vai ter, eventualmente, inclusive uma redução da nossa privacidade em prol de mais saúde, ou talvez usando a desculpa de uma melhor saúde, a gente ter esse monitoramento, esse trade-off entre privacidade e monitoramento? Vocês acham que pode acontecer? De novo, eu sei que vocês não têm bola de cristal, só a opinião de vocês em cima dessa temática de saúde do trabalho usando tecnologias.
Henrique, começa por ti e depois se passa a bola para a galera, que eu estou um pouco cansado. Aí vai. Tranquilo, bebe uma água, pô. Cara, eu acho que já existe, tá? O que a gente vai ver, acredito, e a gente já está vendo, é porque as empresas, literalmente, né? Isso acarreta muito, impacta muito, não vou dizer, não só em termos de resultado da empresa, né? Mas também da saúde do teu colaborador, né? Às vezes existem empresas que preferem, ao invés de gastar milhões com patentes, elas manterem pessoas dentro do grupo dela, né? São visões completamente diferentes, mas eu acho que a gente vai conseguir enxergar no futuro no futuro de muito próximo, já está ocorrendo, mas no futuro mais, diria, quando sair a vacina, isso cada vez mais ocorrendo, né? Da gente realmente não só monitorar do ponto de vista da pessoa que está... Porque hoje, geralmente, se monitora o teu colaborador se ele está em casa e se ele também está no ambiente de trabalho, né? Eu acredito que isso, com certeza, vai ser uma realidade. A gente só vai ter que entender quais são esses níveis, né? Passa a bola aí, Henrique. Gustavo. Então, sobre a saúde do colaborador, eu acho é um ponto bem legal esse aí, Cláudio, porque nós estamos hoje meio que obrigados a fazer home office em algumas situações, em algumas empresas, em alguns ambientes aí, e o que eu tenho percebido, e tem um ponto que é super importante, assim, é a saúde do relacionamento familiar, que pode ter muitos ganhos com essa pandemia. E o equilíbrio entre você ter o contato analógico com as pessoas, o contato digital e o convívio familiar, pode trazer uma saúde mental, que é uma das saúdes tão importantes quanto a saúde física para o ser humano, com esse novo movimento aí que veio com essa crise de saúde que nós estamos passando. Então, o balance entre, e como o Neymar falou, os números já estão se provando, né? Os CEOs já estão se convencendo de que, é legal deixar o colaborador estar um pouco em casa, observar um pouco mais os filhos, né? Ter um contato maior com a esposa, né? E vice-versa. Então, o meu filho, esses dias fez bullying comigo. Pai, toda hora que você fala com os teus colegas de trabalho, você fala gente. Por que fala tanto gente, pai? Por que você não usa outra forma, outro palavreado? Então, eles começam a viver um pouco também com a realidade do trabalho do pai. E isso é legal. O trabalho da mãe, né? Esses dias eu participei de uma reunião que um dos nossos diretores estava cuidando do filho, da escola do filho do lado, fazendo trabalho e cuidando. Então, esse novo ambiente que essa crise de saúde nos proporcionou pode trazer para o colaborador, para o funcionário, para o ser humano, uma possibilidade que era mais difícil no passado, que era estar mais com a família. Isso pode trazer uma saúde mental muito bacana. Energizar o funcionário, né, o adulto, com a interação, ou estar em casa, simplesmente, eu estou sozinho, estou em casa, eu quero ficar um pouquinho em casa, né? Eu quero estar de gravata e terno e de calção. Eu quero poder fazer um ovo frito nos 15 minutos que eu tenho de intervalo durante o meu dia de trabalho. Uhum. Então, eu acho que isso viabiliza bastante. E sobre as questões de compliance, tem novas normas agora de gestão e de compliance que nós precisamos começar a olhar, que é a LGPD, né? Que são normas importantes para proteger o colaborador e os dados do colaborador, uma vez que a gente começa a cuidar mais da saúde, a sensorizar o que está acontecendo com o ser humano. Então, eu posso agregar um pouquinho aí, minha visão. Passo para o Renan. Passo para o Renan. Bom, eu acho que complementando o que o Henrique e o Gustavo falaram, né? Eu acho que isso se resume à quebra de paradigma. Então, muitos conceitos que nós tínhamos da estrutura convencional do trabalho, né? Será que isso funciona? Será que isso não funciona? Né? A gente teve que fazer funcionar, né? A crise da saúde
antecipou isso, né? Então, as ferramentas tecnológicas, tanto digitais ou como industriais, provaram que é possível, né, ter a mesma eficiência ou uma eficiência maior no desempenho tanto do ser humano como dos processos industriais. E com relação à tecnologia, até mesmo falando do monitoramento, até mesmo antes da pandemia, né, a Onron já participou de uma solução utilizando o robô móvel autônomo, onde sobre o robô nós tínhamos uma câmera que analisava a ergonomia nos postos de trabalho. Então, o robô móvel navegando pela fábrica, pela indústria, com esse sistema monitorava a ergonomia dos trabalhadores e fazia um relatório se o ser humano estava produzindo de forma adequada. Então, eu acredito que esse é um exemplo, né, que aconteceu até mesmo antes da pandemia, mas eu acredito que essas tecnologias, né, tanto a robótica móvel, assim como a robótica industrial ou robôs colaborativos, eles tendem cada vez mais a atuar em aplicações como essa que eu mencionei. Legal. Neymar, vai lá, cara, que a próxima pergunta vai ser matadora, vai lá. Para fazer o gol agora, Neymar. Poxa, todo mundo já falou de quase tudo. Fui o último, mas não tem problema. Se quiser pular, não tem problema, que a próxima vai ser a de deixar todo mundo embaraçado, vai. Não, mas esse ponto eu acho que é um ponto muito importante, que a gente já tem visto acontecer tanto em empresas. Hoje, por exemplo, algumas linhas de produtos que nós trabalhamos são exatamente para medida, por exemplo, de pulsação, oximetria e temperatura do corpo. E já existem, nós estamos ajudando alguns clientes que estão desenvolvendo soluções para você monitorar a pessoa o dia inteiro. Por quê? Quando você tem Covid, você tem alguns efeitos colaterais. Primeiro, aumento de temperatura, mas isso nem sempre acontece. Tem casos assintomáticos em que você não tem aumento de temperatura, mas você sempre vai ter um aumento na frequência respiratória, uma ligeira queda, aumento no batimento cardíaco e uma ligeira queda na oxigenação do sangue. Então, você consegue, com esse tipo de monitoramento contínuo, hoje já existe isso sendo feito em alguns relógios, mas aquilo fica restrito ao relógio, entre aspas. A ideia dessas soluções qual é? A pessoa está sendo monitorada 24 horas por dia, isso está sendo mandado para algum servidor da nuvem que analisa a pessoa. Uma outra coisa que foi criada uma brecha de monitoramento, na China isso é bem comum, reconhecimento facial de pessoas na rua. Você consegue, não somente pelos dados de celular, etc., mas você consegue acompanhar a trajetória com quem a pessoa se encontrou na rua. Isso tem dois problemas, como você mencionou, Cláudio. Primeiro, uma perda da privacidade, ou seja, você acaba tendo a sua privacidade invadida. Em troca de quê? Em troca, eventualmente, de um bem coletivo. Para quem assistiu aquele filme Pandemia, esse eu acho que você já assistiu, você já... É recente. Esse é recente, né? É bem recente, isso. Uma das questões daquele filme foi exatamente rastrear qual foi a origem, o epicentro daquele problema. E fazer um trabalho, digamos, de identificar os passos que a pessoa deu. Com esse tipo de monitoramento, isso é muito mais simples. Você consegue ver com quem uma pessoa teve contato ao longo do dia, se não com todos, pelo menos com a maioria, etc. Mas o custo disso é a perda na privacidade. Mas, infelizmente, eu creio que isso é uma tendência sem retorno, irreversível. Legal. Mesmo porque o nosso Covid já é o 2 e sabe-se lá o que vem pela frente, né? Então, é o SARS-CoV-2, imagine o 3. Imagina o 3. Legal. Gente, a gente acabou pincelando aí uma temática que eu sou fascinado, já falei isso, né, que é a questão de pessoas. Lembrando novamente que na quarta-feira que vem, às 10 da manhã, o GT de Pessoas vai estar discutindo esse assunto. Eu vou contar para vocês que eu me inscrevi para participar dessa live, não como moderador, mas como participante. Não sei se você aceita ou não, porque está passando pela curadoria. Se eu for aceito, vou adorar participar dessa discussão, porque eu acho fascinante. E temos que lembrar que negócios e tecnologia leva ao benefício de pessoas, senão não tem graça, senão não tem por que existir. Então, a pessoa sempre vai ser impactada, positivamente ou negativamente.
E agora eu vou provocar uma coisa que eu adoro na BI, que na BI a gente tem um ambiente bastante descontraído, né? E a gente conversa muito sobre uma coisa que eu costumei chamar de cozinha, ou seja, aquilo que acontece nos bastidores, aquilo que dá errado. Normalmente, quando a gente faz um pitch para o cliente, um pitch para o mercado, hoje está ao vivo, a gente vai falar daquilo que dá certo, a gente vai falar daquilo que é conceito, aquilo que é fantástico, que nós vamos imprimir um compressor de 1 metro cúbico e usando tecnologias e tudo isso, pô, muito legal. Mas no dia a dia, quando a gente desligar dessa live, a gente encontra desafios gigantescos e a vida não é nada glamurosa, né, da aplicação de tecnologias. E aí eu queria provocar vocês, e se vocês quiserem eu também entro na dança, mas vou começar por vocês, eu queria provocar vocês a contar uma coisa que deu muito errado, e que ela seja cômica, que você conversaria, tipo, às 8 da noite lá, tomando cerveja com o teu amigo, você contaria para ele. Mas você não deixaria ele gravar, porque você não queria que caísse aquilo na rede. Só que agora eu estou provocando, dizendo o seguinte, conte uma coisa, mas um bug, uma coisa muito tosca que você fez, que hoje você pode rir dela, no momento você teve vergonha e ficou super embaraçado com aquilo, mas por quê? Para mostrar que nós somos humanos e que a gente erra pra caramba e que tomara que a gente acerte, que a gente aprenda com os nossos erros, né? Que isso é uma coisa que daí prova a nossa inteligência, que é a gente aprender com os erros e não errar, né? E eu vou começar aí com o Neymar, que é o cara que agora vai ter que mais rápido pensar em uma besteira que ele fez, e de preferência ultimamente, tá, e contar pra gente aí, porque se não der para rir, a gente vai provocar para você contar outra, tá? Então, manda bala. Rapaz, você me pegou de calça curta. Bom, uma besteira, entre aspas, recente, um tempo atrás, chegou um cliente pedindo para fazer um projeto para ele de uma coisa mais ou menos inovadora, que seria um transmissor de FM usando uma tecnologia determinada lá que a gente usava, que eu mexo bastante, que é FPGA, sopa de letrias lá que você falou que... É proibido. Aqui é proibido, isso. É o tipo de tecnologia que você consegue um hardware reconfigurável que você faz qualquer coisa com ele. Ele queria que implementasse um transmissor de FM. Beleza. Montei uma prova de conceito, um projeto, um kit pequenininho, levei lá para ele testou, fez vários testes. Não, beleza. Tá funcionando bem. Eu falei, então vamos desenvolver uma placa para fazer isso. Aí falou, bom, vamos, antes de ir para as cabeças mesmo para fazer a placa, vamos fazer um pouco mais de testes. E, rapaz, no final os testes deram problema porque ele transmitia na frequência que você queria e mais umas 3 ou 4 ao longo do dial. Dependendo da frequência que você selecionava, pegava em 4, 5 canais ao mesmo tempo a mesma coisa. E aí a gente teve que voltar e refazer o projeto inteiro, usando daí outros conceitos, etc. Perdemos um pouco de tempo, mas é uma coisa que ficou marcada, que foi bem engraçada. Mas você atingiu o seu objetivo, porque ele pediu, no começo você falou que ele pediu um transmissor. Ele pediu um transmissor. Transmitiu pra caramba. Transmite até onde não deve. Eu lembro que tinha uma determinada frequência que ele pegava em 4, 5 lugares do dial inteiro. Então, você podia escolher onde você queria ouvir a mesma coisa. Legal, Neymar. Obrigado, cara. Henrique, agora é a tua vez, cara. Conta aí uma. Tem que selecionar bastante, né? Vamos... Não, tentei pensar aqui numa fresquinha, vamos dizer assim. A gente tem um dos maiores projetos dentro dessa área de manufatura aditiva metálica, e na nossa plataforma de fusão e leito de pó, a gente estava fabricando alguns componentes da indústria de óleo e gás. E um desses componentes, a ideia era a gente fazer um monitoramento desde a matéria-prima até a peça final, ou seja, a gente ia caracterizar esse cara, praticamente uma vida grande desse equipamento, ou desse componente. E aí a gente já tinha fabricado, existem as etapas de pós-processamento, de tratamento térmico, e a gente começou a fazer agora as avaliações para que eu conseguisse avaliar tanto o modelo numérico como o modelo experimental, como é que estava variando a geometria dele, porque a peça pode trabalhar, tensões residuais vão sendo liberadas ao longo das etapas de pós-processamento. E aí a gente, beleza, o cara começou a escanear e tal, só que aí uma das peças
a gente tinha feito para mudar o fluxo de manufatura, a gente tirou ela da peça, da placa antes, que era o que a gente usava como referencial, nosso referencial dimensional. E aí a gente perdeu o nosso referencial dimensional. E aí, inclusive, agora lá embaixo o pessoal está usinando um referencial dimensional dessa peça, porque a gente não tinha ainda essa experiência de fazer a usinagem do componente completamente fora do substrato. Vivendo e aprendendo, né, cara? Exatamente. Guga, manda uma... Desculpa, fala, Henrique. Não, eu ia só comentar, porque ela é uma peça axissimétrica, ela não tem nenhuma referência física dela. A gente vai ter que criar uma para poder monitorar isso. Claro. Guga, conta aí um podre da Nidec, cara. Quer dizer, você não precisa falar que foi dentro da Nidec, você pode falar assim, em uma planta industrial localizada em Joinville que fabrica compressores. Deixa eu escolher uma, porque, como disse o Henrique, tem várias. Cara, dar errado tem muitas, né? Para dar certo tem que dar muito errado, né? 99 formas de não fazer, né? Não sei fazer. Pode falar que foi na Eslováquia, entendeu? Isso. Foi na França, não tem planta lá. Esse mundo de inovação, a gente erra muito, né, cara? Erra muito. Inovar significa errar. Mas eu posso falar uma que é bacana, até de certa maneira engraçada. Nas inovações eu procuro estabelecer junto com o time, com os parceiros, eu nem chamo de fornecedor, eu chamo de parceiro, transparência e gente, estamos aqui, estamos juntos e faz parte do jogo, é assim mesmo. E nós, nessa onda de integrar a engenharia, cara, deu ruim a integração com a SAP. Eu acho que foi numa quinta, no início, foi numa quarta-feira, incrívelmente tenso, assim, cara, galera estressada. Aí o time saiu, foram pro hotel, tinha uns parceiros aqui, foram pro hotel, e eu falei, eu tenho que falar para esses caras agora, que eles vão ter que trabalhar sábado e domingo. Eles vão ter que ficar sexta, sábado e domingo. O que eu vou fazer, né, cara? Os caras já saíram quebrados na quinta-feira à noite. A esposa tava, a namorada, né? A namorada tava na jugular, assim, do cara, faz 3 semanas que você não vem pra cá, pra São Paulo. BO, se você não vier esse final de semana, BO. Como é que eu vou falar pra esses caras? Então, o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem pro líder deles, de manhãzinha, falar, cara, vocês vão ter que ficar por aqui esse final de semana aí, porque deu ruim, hein, bicho, tá rodando. Foi umas 6:30 da manhã, falei, vou mandar uma mensagem para eles mastigarem a mensagem, Cara, e quando eles chegaram no escritório, ele me chamou no canto, ele falou assim, Gustavo, cara, sabe um voodoo? Já viu voodoo? Claro. Cara, a gente queria te matar, cara. Então a gente pegou um voodoo e começou cara, a gente pegou um bonequinho lá, cara, e começou a detonar o bonequinho, imaginando que fosse você. Então, eu chego agora tranquilo para conversar contigo e falar, cara, a gente pode ficar. Cara, mas aquele momento, sim, foi muito legal, porque ele falou e foi aberto, falou, cara, olha, bicho, você fez certo, você fez o jeito certo. Deixou a gente pensar, processar, e foi bom. Foi bom, e passamos o final de semana, um final de semana assim, de trabalho intenso, para falar que deu boa, né? Falar que deu boa. Então essa é uma das histórias ruins que a gente tenta, de um jeito parceiro aí e próximo, resolver com um certa dose de humor, vai. A vida real não é fácil, não. Lá na cozinha, cara, não é fácil. O bicho pega. Eu costumo dizer que a gente que passa junto, que os caras que passam junto por esses momentos complicados ficam amigos pro resto da vida, porque quando amigo de balada tem um monte, cara. É o cara que quer sair, quer se divertir, mas agora para passar, virar a noite dentro de uma planta e resolvendo um problema tal, esse cara fica parceiro pro resto da vida. Então, assim, acaba tendo pontos positivos depois de... E às vezes, de repente, a namorada do cara não era nem tão legal, então... Casaram, ela entendeu.
Renanzinho, conta tu agora, conta o teu podre aí, cara. Bom, eu falo assim, ó, não foi comigo, tá? Foi com um amigo meu. É né? o primo? O primo, não conhecido, não foi comigo, tá? Mas quando a gente fala de robótica, principalmente com relação à robótica colaborativa, é usado muito o termo facilidade de programação, né? Exatamente porque o robô colaborativo ele vai atender uma parte da manufatura mais flexível. E um produto, né, o produto era relativamente novo na empresa, eu não tinha tanto domínio sobre esse produto. E assim, né, facilidade é uma coisa. Por exemplo, a gente costuma dizer lá na ONU, escrever é fácil, né? Acredito que sim. Mas escrever um livro? Então a gente usa muito essa comparação para identificar uma coisa que é fácil ou não. E eu fui fazer a primeira demonstração com esse robô num cliente, e eu não estava extremamente preparado para essa demonstração, eu tinha estudado ali o básico, e né, a gente sabe que tudo pode acontecer. E o cliente falou, tá legal, isso aí é bacana, mas faz essa programação para mim. E eu não tinha conhecimento naquele momento para realizar, né? E o meu colega de vendas, para tentar me ajudar, falou, não, relaxa, é que ele é de marketing, mas é fácil, né? E aí aquela história, né? Mas aquela história, né? Quem tem amigo não morre pagão. Aí liguei para um colega engenheiro que já tinha um treinamento mais avançado do robô, ele me deu ali algumas orientações, e aí eu consegui sair daquela situação, né? Mas quem nunca, foi né? isso. Legal. Gente, nós temos 6 minutos para finalizar. Tem algumas perguntas que a gente não vai conseguir responder, porque o bate-papo está muito legal. De verdade, eu ficaria 4 horas aqui com vocês, mas as pessoas não vão suportar, então a gente vai dar um tempo para eles, tá? Mas eu não vejo a hora de poder porque a gente poder sair também e poder tomar uma cerveja de verdade, né? E não via live. 1 minuto para cada um aí. Neymar, considerações finais, abraço para a mãe, beijo para o tio e tudo isso aí, cara. Bom, eu acho que num momento como esse de pandemia, a solução para nós é realmente inovar, temos que ser criativos como empresa, como pessoas, e ter resiliência e capacidade de adaptação. Eu acho que, pelo menos na minha empresa, na Maquinica, eu tenho visto isso de forma muito clara. As pessoas, elas se abraçam, elas se unem, elas se integram mais, a gente está tendo mais contato diário do que antes da pandemia, por incrível que pareça, mesmo cada um estando na sua casa. É uma coisa assim bem interessante. E vamos para frente, porque essa crise vai passar, e eu acredito que aqueles que estiverem continuando tocando o barco e se preparando durante a crise para o pós-Covid, vão ser as empresas e as pessoas que vão ter mais sucesso. Que a gente possa aí fazer a nossa parte. Agradeço muito a participação, foi muito, muito legal, muito divertido. Obrigado, ABI, aí pela oportunidade. Cláudio, ótima condução, parabéns, muito legal. E muito obrigado a todos aí pela participação, por esses momentos gostosos que passamos juntos. Legal, Neymar. Eu que muito agradeço. Imagina, Guga, é contigo. Sim, primeiro eu quero agradecer aí o papo com o Henrique, o Renan, o Neymar. É muito bacana aí a informalidade que o Cláudio trouxe para a conversa. Eu acho que é por aí mesmo. A forma de a gente conseguir, nesse mundo digital, ter profundidade é trazer um pouco mais de informalidade. E eu acho que essa pegada é bem bacana, porque traz um pouco de profundidade para uma conversa que é digital e que é mais difícil ter profundidade no digital, né? Eu acho que o nosso desafio aí dessa crise sanitária é nos aproximarmos, procurar um pouco mais de informalidade nas interações para poder ter profundidade, estar abertos a novas oportunidades, porque a crise mostra isso, né? Oportunidade. Então, estar atento à oportunidade e usar a tecnologia para suportar decisões humanas. Exponenciar a capacidade humana. A tecnologia serve para isso. Obrigado, gente. Valeu, Guga. Renanzinho? Concordo com o Gustavo, né? Eu queria agradecer a ABI, né? Você, Cláudio, Gustavo, Neymar, Henrique. Foi bem descontraído o papo, foi bem divertido.
Existe até uma técnica, né, que é a técnica de Feynman, que é exatamente você pegar um assunto complexo e tratar de maneira mais simplista, né? Lógico, é uma técnica, não é só isso, mas realmente você consegue absorver melhor o conteúdo. Então, foi legal o papo, foi muito, muito interessante, acho que para todos que acompanharam. Também agradeço a Onro, né, por poder representá-la e falar um pouquinho sobre robótica. Obrigado. Vai lá, Henrique. Eu queria agradecer primeiro aqui ao Cláudio, enfim, toda a equipe, o Luiz, né, o D'Angelo, o pessoal que a gente já bateu fizemos um aquecimento ontem à noite, já foi bacana. Fico muito feliz da gente poder ter não sido tão profundo, mas a gente ter levado a informação, que eu acho que isso é o fundamental. Não adianta a gente estar falando aqui de uma forma que quem está do outro lado não consiga entender. E eu gostaria muito de agradecer também, né, na pessoa do professor Gonzaga, do Alceri, do Alexandre, que me deram a oportunidade de estar representando, acredito eu, um dos maiores times no Brasil na área de manufatura aditiva. Tem muita gente boa trabalhando comigo, e esse soma-soma que ocorreu aqui hoje, né, eu acho que com certeza absoluta a gente acaba cada vez crescendo mais, e espero poder contribuir em outras frentes, seja digitalmente ou presencialmente, né? E é bem isso, cara. Em tempos de pandemia, acho que a gente tem que manter a cabeça aberta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Acho que assim a gente consegue observar as oportunidades e conseguir realmente trilhar, né, novos caminhos, novos normais e, enfim, aproveitar. Obrigado. Valeu, Henrique. Gente, foi um prazer enorme, enorme, enorme estar com vocês nessa hora e meia aqui em público e mais no Happy Hour de ontem, que a gente contou muita história, foi muito bacana. Henrique, obrigado. Guga, obrigado. Neymar, obrigado. Renan, obrigado. E obrigado muito, muito, muito a toda a equipe de apoio que está fazendo essa live funcionar. Acho que ela funcionou bem. Desculpa não poder responder todas as perguntas, mas aqui, de novo, a gente não podia perder o clima, estava rolando, então tem que manter, né? E lembrando, então, aos seguidores aí da live, que na quarta-feira que vem, dia 1º de julho, às 10 horas, nós vamos falar sobre a parte mais legal da indústria 4.0, que é pessoas, tá? Agradecendo novamente a revista Plástico Industrial na divulgação do evento, e quarta-feira a gente se vê de novo na live da BEI, beleza? Um abraço, tchau, tchau. Um abraço. Abraço, Tchau, galera. Tchau, tchau.